filho da viúva de Naim. Toda a Judeia ficou sabendo da história sobre o filho da viúva de Naim. Naim, que em hebraico significa a bela, a graciosa, era uma aldeia construída próxima ao Hermon, ao sudoeste de Nazaré. Naim está situada na região de Sunem, onde morava a Sunamita, figura muito conhecida no Antigo Testamento. Atualmente, Naim é uma pequena cidade edificada sobre os escombros das aldeias que existiu na época. Jesus percorreu 38 quilômetros vindo de Cafarnaum, onde ele curou o escravo de um centurião. Ele pôde chegar a Naim aproximadamente na parte da tarde. Era o horário em que normalmente se realizavam os funerais. Ele estava acompanhado por muitas pessoas felizes, pessoas que glorificavam a Deus pelos sinais que haviam visto. Mas Jesus, quando rodeava e subia a encosta daquela montanha que levava à cidadezinha de Naim, ele encontra agora um cortejo fúnebre e o morto, um jovem filho único de uma mãe que era viúva, o filho da viúva de Naim. O cortejo fúnebre seguia em sentido contrário ao de Jesus, para o cemitério que se localizava, conforme o uso dos hebreus, a certa distância das casas fora da povoação. E nós vemos que a 10 minutos a leste de Naim, ainda hoje são vistos sepulcros abertos sobre aqueles rochedos. E há esses contrastes de ânimo. De um lado, a multidão alegre pelo que presenciavam com grande júbilo, glorificavam a Jesus. E do outro lado, parentes e amigos que choravam a morte de um filho querido. Bendito seja Deus. E a mãe do jovem, aquele mancebo morto, ela via a tragédia da sua vida, vendo a tragédia da sua vida se agravar ainda mais. Já havia perdido o marido e passado a este determinado tempo, acabava de perder o seu filho e passando um sofrimento enorme. Como a mulher naquela época não podia ter emprego, o salário que restou ao seu filho prover ao seu sustento. Porém, a morte de seu filho, esta viúva sofrida, além do sofrimento da separação pela morte da sua família, estava agora sozinha, sem nenhum meio de sustento, sem nenhuma finança. A viúva de Naim estava exposta à solidão, ao desprezo e à miséria. Os moradores da cidade ficaram comovidos ao tomar conhecimento daquela tragédia que havia acontecido naquele dia. Ficaram comovidos daquela tragédia que se desdenhava, ou seja, desenhava, e logo se ajuntou muita gente, abalada pela morte do seu filho, sendo o filho daquela viúva, ainda mais tocada por seu próprio destino que se revelava a entristecer. Louvado seja Deus. Mas, e Jesus, ao vê-lo,
diz a palavra do Senhor, que moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher. Movendo o Senhor de íntima compaixão por ela, em um lance o mestre entendeu a vida daquela pobre viúva. O mestre, movido em si mesmo, aproxima-se do esquife, uma espécie de uma fúnebre, e o toca. O cortejo é paralisado naquele momento, naquele instante. E entendemos que, pela lei cerimonial, não se podia tocar em um morto. Mas o mestre não se prende. Glória a Deus. Ele não se prende à letra, nem ao orgulho. Ele não fica insensível ao sofrimento daquela pobre humana, aquela mulher que acabara de perder o seu filho. Nos corações já se podia ouvir murmurações. Como pode um judeu tocar um morto? Mas o mestre mostra que é Senhor da lei, Senhor da vida e Senhor da morte. Jesus ordena ao morto que ele se levantasse naquele instante. O mestre carinhosamente o conduz e o entrega à sua mãe, são, salvo e ressuscitado. Ninguém mais resiste ficar calado, bendito seja Deus. Todos se maravilharam e glorificaram a Deus definitivamente a morte daquele moço. Vendo aquele moço ressuscitado, louvado seja Deus, definitivamente encontrou, aleluia, a solução do teu problema naquele dia, aquela pobre viúva. Um dia, para ficar marcado na história daquela cidade e de todo Israel, o mundo precisava saber. Todo aquele que crê em Jesus, com certeza, ainda que esteja morto, viverá. O mundo precisa saber disso, que aonde o Senhor Jesus Cristo ele se faz presente, não há doença, não há problema, não há enfermidade, nem sequer a morte pode conter a presença do Filho de Deus. Quem sabe neste momento você está passando por este momento difícil da tua vida em que você está vendo o seu sonho ser sepultado, o seu sonho de ser por campa fria. As multidões estão te arrastando, estão te levando para o seu destino final. Mas eu quero te dizer neste momento, Jesus, aquele que subia as encostas da cidadezinha, louvado seja Deus de Naim, ele encontrou com aquela mulher e com aquele cortejo fúnebre. Ele quer ter um encontro com você neste momento, para entregar nas tuas mãos a tua vitória. Não temas, assim como ele ressuscitou aquele moço, tocando o esquife, chamou pelo seu nome, tomando-o pelas tuas mãos, foi e entregou aquela pobre mulher, que talvez para ela seria a última solução da vida dela, o último recurso da vida dela era o teu filho. Mas naquele momento, ela tinha acabado de perder o único recurso que ela tinha na vida dela. Iria ficar abandonada, deixada, sem socorro e sem misericórdia, mas encontrou com Jesus naquele dia a ressurreição e a vida, a luz do mundo, aquele que tem poder nas mãos para conceder tudo sobre a vida daqueles que creem e confiam no seu nome. Que Ele te abençoe neste momento e que Ele te conceda tudo o que deseja o teu coração. Amém e graças a Deus.